E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Depois do encontro, reafirmou que vai concorrer à reeleição e que apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência. Foi a primeira vez que Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro se encontraram desde que o ex-presidente deixou a prisão domiciliar e foi para o regime fechado. A visita estava autorizada para a semana anterior, mas foi adiada a pedido do governador, que alegou compromissos em São Paulo. Na saída, ao lado de Carlos Bolsonaro, Tarcísio confirmou o apoio a Flávio na disputa pela presidência da República. Sim, com certeza. Esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso. Tarcísio contou que Jair Bolsonaro viu com bons olhos a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD de Gilberto Kassab e que um número maior de candidaturas fortalece o projeto da direita, com a expectativa de união no segundo turno. O governador ainda manifestou preocupação com a saúde de Bolsonaro e defendeu que ele deixe a prisão. Uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu, uma pessoa que passou por uma série de cirurgias de abdômen, uma pessoa que tem comorbidades. Então eu defendo e vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa para que ele receba o amparo e os cuidados da sua família. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro realize caminhadas como atividade física em locais definidos pela administração da unidade prisional com supervisão permanente e escolta policial. O ministro também autorizou a mudança dos dias de visitas, que passam a ser nas quartas e nos sábados. Na mesma decisão, Moraes negou os pedidos de visita do senador Magno Malta e do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. O ministro considerou os pedidos incabíveis. Valdemar, por ser investigado no mesmo processo em que Bolsonaro foi condenado. Malta, por ter tentado entrar sem autorização na unidade prisional em que o ex-presidente cumpre pena. E nós vamos conversar agora com o Bruno Garchagen, que é cientista político, comentarista do SBT News e sócio nosso aqui no SBT Brasil. Garchagen, muito boa noite, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui Sempre conosco, uma alegria. viu? Muito obrigado. Olha, a gente está vivendo aí um verdadeiro xadrez político, se é que a gente pode dizer isso, né? Você se surpreendeu com esse fato do governador Tarcísio dizer que ele é candidato à reeleição e não à presidência da República? Você acha que o Flávio Bolsonaro está consolidado para ser o candidato da direita? Boa noite, César. Boa noite para a nossa audiência. Esse seria o melhor cenário para o Tarcísio, ou seja, com toda a briga interna da família Bolsonaro, ele sofreu ataques por parte de alguns dos filhos do Bolsonaro naquele início do ano passado, tratamos disso aqui no SBT Brasil. Então, o melhor cenário para o Tarcísio seria disputar essa reeleição, que tudo indica ele vencerá facilmente, e não se envolver num conflito familiar e sair chamuscado e isso prejudicar a sua candidatura e a sua campanha. Então, nesse cenário, para ele, é o cenário ideal. Com isso, com o ex-presidente Jair Bolsonaro tendo indicado o próprio filho para ser o seu sucessor político, isso facilita as coisas e arranja esse campo político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Do lado da campanha do Flávio, essa campanha que começou, ou esse anúncio que começou de forma um tanto titubeante, o Flávio Bolsonaro, num dia, anunciou que foi escolhido pelo pai, no dia seguinte deixou em aberta a possibilidade de abrir mão da candidatura, e isso causou uma certa confusão. Passados alguns meses, a candidatura começou a se consolidar, o nome do Flávio Bolsonaro começou a aparecer em boa posição nas pesquisas, e tudo indica que a candidatura agora vai para frente. E desde então, o Flávio Bolsonaro vem construindo as alianças, tentando vencer as dificuldades de não ser o pai e assim consolidando essa herança política. Porque o mais importante para o Flávio Bolsonaro é o capital político que ele toma de empréstimo para o pai, toda a rede de apoio que o ex-presidente conseguiu, e com isso ele articular-se para ter uma força eleitoral potencial, por um lado,
e, por outro lado, construir um capital político para ter esse poder de barganha. Agora, essa semana nós tivemos também o Gilberto Kassab anunciando a integração do Caiado para o partido dele, né, junto com o Ratinho Júnior e junto com o Leite também. Em compensação, o presidente do PL disse que não existe a possibilidade de uma terceira via. Como é que você vê toda essa disputa, vamos dizer assim, da direita com relação ao futuro candidato à presidência da República? Para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é claro que a posição dele vai ser sempre defender o próprio candidato e o próprio partido. Mas não há dúvida que o maior articulador político, já há alguns anos, do Brasil, é o Gilberto Kassab. Agora, o que o Gilberto Kassab, ao trazer esses 3 nomes, potenciais candidatos, nomes que foram apresentados nos últimos no último um ano e meio, como pessoas, figuras políticas que poderiam disputar a eleição de 2026, e a gente nem sabe se disputarão, o que ele está fazendo neste momento, César, ao trazer essas três figuras políticas de relevância sob o guarda-chuva do PSD, é o seguinte: independentemente do que vai acontecer, a eleição de 2026 passa por mim, Gilberto Kassab, e passa pelo meu partido. Ele se coloca, então, de forma muito poderosa nessa eleição desse ano e, de fato, se o candidato que ele lançar não for para o segundo turno, precisará do apoio dele. Sem dúvida. Se o candidato dele for para o segundo turno, independente de quem seja, ele se coloca numa posição muito melhor. Então, nesse xadrez político, César, Gilberto Kassab hoje é o maior vencedor, independentemente do resultado da eleição de 2026. Agora, Bruno, para a gente encerrar, 2 grandes escândalos nos últimos tempos, a fraude do INSS e agora do Banco Master. Você acredita que isso pode enfraquecer a reeleição do presidente Lula? E você, particularmente, no dito popular, acredita que tudo isso pode terminar em pizza? Essa é uma maldição da política brasileira. Tanto é que essa expressão, ela todo ano, quando se dá um grande escândalo, esse escândalo indo para a investigação do Congresso ou não, essa frase ressurge como uma maldição. Se vai acontecer pizza ou não, a gente não sabe. Agora há uma possibilidade de acontecer. Agora, a respeito desses 2 escândalos afetarem a candidatura do presidente Lula, César, aí, se houver em algum momento da investigação daqui para frente algo que ligue diretamente o Lula ou alguém próximo ao Lula, alguém do governo, aí a tendência é que isso de alguma forma prejudique. Mas, de qualquer maneira, o que pode fazer mesmo fragilizar essa candidatura à reeleição do presidente Lula é a percepção da população esse ano, baseado nos erros que foram cometidos no governo Lula, gasto público astronômico, toda essa situação que foi criada para prejudicar a economia, coisas que não apareceram ainda, no montante que vão aparecer em algum momento, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, mas se houver uma percepção de uma piora da qualidade de vida, uma piora da situação econômica daquele grande grupo da população que define uma eleição, que não as margens que já vão votar no candidato da oposição, seja o Flávio Bolsonaro ou outro, e que vão votar no presidente Lula, a grande faixa da população que decide de acordo com a percepção que tem se a vida melhorou ou piorou, se piorar, aí o Lula vai ter um grande problema para essa reeleição. Bruno, muitíssimo obrigado pela sua participação. É uma alegria sempre ter você junto conosco aqui. É um prazer. Venha obrigado. sempre. Muito obrigado.